Boa noite, meus irmãos. Hoje eu estou aqui, a convite do Núcleo Espírita Francisco de Assis, para nós conversarmos sobre o Evangelho, e mais especificamente o capítulo 15, e o item 10. Fora da caridade não há salvação. E essa nossa reunião, ela segue o modelo das nossas reuniões presenciais de terça e quinta-feira no Francisco de Assis, onde nós lemos uma página, fazemos um breve comentário, depois a prece, discutimos sobre o nosso tema e depois a prece de encerramento. Então, eu vou abrir o livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Firmeza e constância. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo, primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam, sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças das correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem um lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres como o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida, onde estivermos, é o apostolado de quantos se devotam à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Vamos então fazer a nossa prece. Senhor, te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos nesses breves momentos para falarmos do seu Evangelho. Te pedimos para nos abençoar, nos iluminar e fortalecer, que possamos encontrar em Ti, Pai, a força necessária para passarmos por esse momento que vivemos, para termos a força moral que nos ajude a ultrapassar os obstáculos. Te agradecemos o contato com a doutrina espírita, com este Evangelho que tanto nos ensina e conforta. Agradecemos a Casa de Francisco de Assis que nos proporciona esses momentos. Momentos fraternos de alegria, momentos de estudo e reflexão. Obrigado pelo seu amor
e pela sua misericórdia constante em nossas vidas. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, eu fiz a opção de abrir essa página aleatoriamente. Não foi uma página previamente estudada ou preparada. Porque eu gosto muito dessa abertura e a gente descobre ali na hora a mensagem que cai para nós naquele momento, de acordo com as nossas necessidades. E nada mais oportuno do que essa mensagem de Paulo aos Coríntios, firmeza e constância, que está diretamente relacionado ao nosso estudo de hoje, né? Porque ela aponta para a necessidade de nós conseguirmos nos manter firmes nos nossos propósitos. E fala de um aspecto muito interessante, que assim, fala da importância da prece. Mas a prece sem ação, né? Como o Evangelho diz, fé sem obra é fé morta. E isso está diretamente relacionado com o nosso estudo de hoje, fora da caridade não há salvação. E é nesse mesmo capítulo 15 que Kardec, né, junto com os espíritos, eles nos dizem que não é fora da igreja não há salvação, é fora da caridade. O que está querendo dizer é que, independentemente dos nossos credos, né, das nossas religiões, o que interessa a Deus e a Jesus são as obras que nós praticamos em auxílio aos nossos próximos, às pessoas que nos rodeiam. E é interessante também que ele aponta aqui, né, vários aspectos muito interessantes, e ele fala dessa ideia de uma caridade ativa e positiva, no sentido de nós agirmos ajudando, né, a criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos. Essa é a ideia da Boa Nova. Essa também é a ideia da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela tem um papel na nossa vida de nos consolar, de nos trazer esperança e alegria. E no capítulo de hoje, do item 10, fora da caridade não há salvação, ele está falando diretamente sobre a nossa condição no planeta em que vivemos. Aponta que o caminho que nós temos a seguir para encontrarmos a felicidade que buscamos durante toda a nossa vida, ela está diretamente relacionada ao trabalho em benefício do próximo. Não existe a felicidade egoística. Nós vivemos um momento hoje no mundo em que isso está muito evidente, né? Não adianta eu cuidar somente de mim, da minha família. É necessário ter preocupação com o nosso entorno. A pandemia evidenciou esse cenário para nós. Nós estamos vivendo o resultado de uma doença que surgiu numa cidade chamada Wuhan, na China, do outro lado do mundo, muito distante do Brasil. Isso no início do ano de 2020. Estamos em julho do mesmo ano, no Brasil, vivendo os resultados dessa doença que surgiu na China. O que eu estou querendo dizer com isso? Como que o mundo está interligado. Como o mundo hoje está globalizado. Algo que aconteceu tão distante de nós, hoje tem reflexo na nossa vida. E a caridade, ela também tem essa característica de ir se espalhando, né, e atingindo várias pessoas. O que eu quero frisar é que não tem como ser feliz se ao nosso lado, né, se nós estivermos cercados de dor e sofrimento. Então, nós precisamos agir em nosso entorno. E é a caridade o melhor caminho para essa ação. Porque caridade é amor em ação.
ela exige de nós que nós rompamos com a nossa inércia, né? Com às vezes, a nossa alienação em relação ao que está acontecendo no, no mundo. E uma outra característica muito interessante da doutrina espírita, porque assim, todas as casas espíritas que eu conheço, elas desenvolvem e nos proporcionam vários trabalhos que elas desenvolvem. Campanha do Quilo, Sopa, Ronda, trabalhos assistenciais das mais diferentes formas, atendimento fraterno, a mediunidade, que é uma ação de amor e trabalho aos irmãos desencarnados, é caridade aos nossos irmãos desencarnados, enfim, uma variedade muito grande de trabalhos, né? O Espiritismo sempre frisa muito essa necessidade do trabalho, e do trabalho com amor. E, nesse sentido, as casas espíritas, elas vão nos ajudando a forjar na nossa personalidade a preocupação com o outro, o desejo de servir, de contribuir e das mais diferentes formas possíveis. O que interessa é estarmos envolvidos em alguma ação benéfica para a nossa sociedade, encarnada e desencarnada. E os espíritos nos dizem que não existe prova melhor da origem cristã do espiritismo do que a ênfase no aspecto da caridade. Eles dizem assim: não poderia o espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, a caridade. Por isso que é um reflexo mais puro do cristianismo. Jesus foi dois não, né? Jesus foi o nosso maior exemplo de caridade. Ele dedicou a sua vida ao próximo. E o primeiro exemplo de caridade de Jesus é a sua decisão de reencarnar. Jesus era um espírito perfeito. Nós sabemos que o mecanismo da encarnação ele tem dois aspectos, né? Um, nos permitir evoluir, progredir, através de aprendizado e transformação íntima, e outra, pelo aspecto missionário. Jesus teria um exército de espíritos perfeitos que poderiam vir aqui cumprir a sua vontade. Mas Jesus, como a gente sabe, ele não era uma pessoa apenas da fala, né? Ele agia. Então, ele veio exemplificar. Ele próprio vem à Terra, reencarna, volta de novo a habitar um corpo de carne e osso para mostrar para, para a humanidade, né, que ele estava ali por amor a nós, que precisávamos de orientação e da presença de um irmão com uma moral inabalável. Quem é essa pessoa? Jesus, que tem ali uma vida exemplar em todos os momentos, né? A gente estuda várias parábolas e, acima de tudo, a caridade. Caridade material e caridade principalmente espiritual. Jesus cuidava dos corpos, os alimentava e curava as suas enfermidades, mas, acima de tudo, dava o pão da alma, porque era, na verdade, a nossa maior fome, como ainda hoje é a nossa maior fome. E junto com Pedro, com sua mãe, Maria, e vários outros apóstolos e cristãos, né, convertidos, desenvolveu vários trabalhos. Tem uma passagem muito interessante no livro No Roteiro de Jesus, ditado por Humberto de Campos. Eu não me lembro agora especificamente o autor do livro, o médium, né?
Mas, enfim, o que nos interessa é uma passagem em que Jesus está na casa de Pedro e ele passa tem um dia inteiro ali de trabalho atendendo enfermos, leprosos, deficientes físicos, todo tipo de enfermidade. E depois de um dia de trabalho e de muitas curas, acaba Pedro encerra ali o atendimento, porque senão seria 24 horas todos os dias, o número de necessitados é sempre muito grande. Ele encerra o trabalho, eles entram em casa e Pedro começa a arrumar as coisas, mas percebe que Jesus está sério, reflexivo. E Pedro pergunta por que Jesus estava assim. Até o Pedro achou certo melancólico, né? Triste. Mas, mestre, hoje foi um dia tão produtivo. E Jesus disse: Eu curei corpos e não curei almas. Né? Ele estava querendo dizer que muitas daquelas pessoas ali que ele curou fisicamente voltariam a repetir os erros, de novo mergulhariam nos vícios, erros e vícios que os levaram àquela enfermidade. Porque Jesus se preocupava era com a cura da alma, né? Com a nossa transformação íntima. Mas por caridade, Jesus estava lá é, atendendo a todos. A caridade, ela não é algo simples, né? Nós não temos muita facilidade em realizá-la, porque ela demanda de nós uma vontade íntima de ajudar um irmão, independentemente de quem ele seja, por amor. Então, o que a gente percebe é que a ideia de caridade está diretamente associada a amor. Inclusive, são sinônimos, né? Se você pegar um texto como uma das epístolas de Paulo, né? Que ainda se eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Se a gente botar a palavra caridade, é a mesma coisa. A gente pode usar as duas palavras nas mesmas situações, porque a caridade ela é imbuída, ela é mergulhada no amor. Esses irmãos que a gente vê na história da humanidade, que dedicam a sua vida ao próximo, e eu vou dar até alguns exemplos bem próximos assim, da gente. Estou falando de Irmã Dulce, estou falando de Maria Teresa de Calcutá, estou falando de Chico Xavier. Essas pessoas conseguem dedicar a sua vida a esses trabalhos por um simples motivo. Elas têm amor. E é o amor em ação. E esse amor em ação é o que nós denominamos de caridade. É o que Jesus frisou muito nos seus ensinamentos. É o que a doutrina espírita aponta como essencial para a nossa qualidade de vida espiritual, né? Da nossa vida eterna. Mas não é muito simples ser caridoso. Nós ainda somos seres muito vacilantes, com muitas dificuldades, mas estamos no aprendizado. E faz parte desse nosso aprendizado os trabalhos assistenciais na casa espírita. É como se fosse uma academia moral, aonde nós vamos várias vezes durante a semana para ganhar musculatura espiritual, para que esses sentimentos fiquem fortalecidos e devidamente instituídos no nosso ser. Né? E devemos ser muito gratos por esta oportunidade. Né? E essa ideia da caridade como virtude ativa, ela está relacionada ao seguinte: os espíritos nos dizem que para que possamos fazer o bem, nós precisamos sempre colocar em movimento, né, a ação da vontade, que movimentar energia. Já para praticar o mal, eles dizem o seguinte: basta somente a inércia ou a despreocupação.
Eu não faço mal para ninguém. Não ajudo, mas também não faço mal para ninguém. Não me meto na vida de ninguém, fico só no meu canto. Essa inércia, né, essa despreocupação já é o mal. A caridade não. A caridade tem como característica ser proativa, como todo grande trabalhador, né, como toda pessoa que está ali preocupada em se dedicar ao próximo. No momento em que nós vivemos, nós percebemos que a caridade nos proporcionou momentos de felicidade no meio desse caos. Então, assim, no meio dessa pandemia, nós temos irmãos que estão indo atender moradores de rua, irmãos que estão indo em comunidade carente levar cestas básicas para aquelas pessoas que perderam o emprego ou que não têm condições de trabalhar, ensinando para quem ainda não teve acesso à informação, os procedimentos de higiene que dão segurança e saúde às nossas pessoas, voluntários que se propõem a fazer compras para quem possui alto risco de vida, caso seja contaminado, então que se propõe a ir ao mercado, a um hortifruti, pessoas que se propõem apenas, às vezes, ligar para saber como está, se precisa de alguma coisa, para ouvir alguém que esteja angustiado nesse momento de isolamento social, que está ali depressivo, triste, amedrontado, e encontrar alguém que possa ouvi-lo e dizer palavras amigas. Então, assim, nós presenciamos, né, e ainda presenciamos isso, diversas ações que poderiam ser classificadas como caridade, como preocupação e amor ao próximo. E é nisso que nós devemos refletir. Kardec, ele viveu uma pandemia, né? No século XIX, na época em que ele estava lá codificando a doutrina espírita, ele comenta sobre uma pandemia que é a do cólera, né? Que se espalhou e contaminou várias pessoas. Talvez não na escala do que vivemos hoje, mas para a época foi algo também muito impactante, levando em consideração que hoje nós temos até uma medicina e uma tecnologia muito mais avançadas do que no século XIX. E ele dizia o seguinte sobre a pandemia: que nós, enquanto humanidade, sempre saímos melhores desse processo, né? Estamos, de alguma forma, aprendendo alguma coisa que é importante para nós, enquanto seres humanos, e ao sairmos desse período que nós estamos vivendo, não seremos iguais ao que éramos anteriormente. Ainda bem, né? Porque vamos combinar que a coisa não estava muito boa. É claro que também não vai ser uma transformação miraculosa. Quando acabar a pandemia, vamos ser todos pessoas completamente diferentes, boníssimos. Não é isso. Mas o mundo vai ser diferente. Algumas questões vão surgir, e já surgiram, e o mundo vai ter que adotar novos procedimentos. Porque, mais do que nunca, é evidente que não é possível ser feliz sozinho. Não é possível estarmos saudáveis sozinhos, né? Nós precisamos que o nosso entorno também esteja bem. Por isso, da importância de nós transformarmos o mundo em que vivemos, transformarmos o nosso entorno, para compartilharmos das bênçãos que Deus nos deu. Bênçãos que se manifestam das mais diferentes formas, de termos tido a oportunidade do contato com a doutrina espírita e que, com esse conhecimento, possamos encontrar palavras de consolo para os irmãos que estão sofrendo nesse momento, ou que materialmente possamos contribuir com aquilo que temos
para amenizar a fome ou a necessidade de alguma pessoa, enfim. Quando desejamos, encontramos o caminho para sermos úteis, né? E, no nosso caso, nós ainda temos as casas espíritas que nos indicam essas possibilidades. Porque é importante frisar que, apesar de estarmos fechados fisicamente, as casas, elas continuam trabalhando. O Francisco de Assis continua desenvolvendo algumas de suas atividades assistenciais, né? Nós temos irmãos nossos do Francisco de Assis que estão fazendo trabalhos de auxílio ao Asilo São Mateus, que está passando por dificuldade. Nós temos irmãos que são responsáveis por viabilizar esse nosso encontro virtual, aonde possamos nos unir, termos a alegria de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, falando do Espiritismo, de Jesus, de Deus. Então, assim, a gente percebe que, quando se deseja, a gente supera as dificuldades para nos aproximarmos, para expandirmos o bem. Porque, olha, não tenhamos dúvida, o bem, ele é silencioso, mas ele é muito mais poderoso e efetivo do que o mal. Tudo isso, todas essas nossas dores, todos esses nossos medos nesse momento, são passageiros. Isso tudo vai acabar. Isso tudo vai passar. E o que fica são os ensinamentos de Jesus. O que fica é o bem, né? É o que nós encontramos nos ensinamentos de Jesus. E é interessante, né, que, dando continuidade ao item 10 do capítulo 5, eles frisam que não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. Ele está falando da luz do espiritismo, do conhecimento espírita. Ah, sou espírita, graças a Deus estou salvo. Lido engano, nós sabemos disso. Eu não estou salvo por ser espírita, eu não estou salvo por ser católico, protestante, budista, hinduísta. Não é isso que salva ninguém. Como eu já disse no início da palestra, o que salva é o quê? Caridade. É aquilo que eu faço em relação ao próximo, né? É isso que vai nos salvar. Olha que interessante. Porque nós poderíamos estar dizendo aqui que, assim, não, o que salva é o espiritismo. Quem não é espírita não vai encontrar o caminho da salvação. Não, não é isso que nos é dito. Não é essa a mensagem que nos passa. O que menos importa é a nossa religião. Ser espírita ou não é um detalhe no caminho, é uma escolha, né, que nós fazemos. Na verdade, se nós pensarmos assim, num lugar que nós queremos chegar, que tem dezenas de caminhos, cada um escolhe o caminho que quer seguir para chegar até Deus. Para as nossas necessidades, o espiritismo é o mais adequado. Eu não consigo me imaginar em outra religião. Eu não consigo pensar o mundo sem ser pela lente da doutrina espírita, sem acreditar na reencarnação, sem acreditar na vida pós-morte, na comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Essa foi a minha escolha, porque era a escolha que estava adequada às minhas necessidades morais, né? Mas eles deixam muito claro, que podem ser outros caminhos. O que eles não abrem mão, e talvez eu esteja sendo repetitivo, é da caridade, do trabalho em benefício do próximo. E porque eles dizem também o seguinte, né? O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Uma característica da doutrina espírita, engraçado que muitas pessoas não percebem, né, que desconhecem o espiritismo, não o veem como uma religião cristã,
Mas isso é ignorância, ignorância no sentido de que não tem a informação. O espiritismo, ele é totalmente cristão, ele está calcado no cristianismo, né? E segundo os espíritos, o cristianismo primitivo. O que que a gente chama de cristianismo primitivo? É aquele cristianismo ensinado por Jesus, o primeiro cristianismo. Primitivo vem de primeiro, primevo, né? Então, é uma religião que nos remete à época de Jesus, vem atualizar os ensinamentos de Jesus. Tanto é que quando a gente pega o Evangelho, tem lá várias parábolas, que às vezes a gente não entende muito bem o conteúdo dessas parábolas, e a gente só pega a essência quando a gente lê a explicação dos Espíritos. Então, por isso a ideia do Espiritismo como o cristianismo redivivo. São a mesma coisa, só que o Espiritismo ele decodifica os ensinamentos de Jesus, nos ajuda a compreender. Né? Durante essa quarentena, estou assistindo muitas palestras e elas têm sido boas companheiras em diferentes momentos. Então, eu assisto Haroldo Dutra, Divaldo, Rossandro e um conjunto de outros irmãos nossos que estão falando do Evangelho de Jesus, do Espiritismo pela internet. E há umas 2 semanas atrás, eu assisti uma palestra do Divaldo, muito interessante, que é uma entrevista, na verdade, em que ele está fazendo na Federação Espírita do Paraná. E aí ele, enfim, uma das coisas que me chamou a atenção e que eu gostaria de falar aqui para vocês é que ele diz o seguinte: ele disse que em alguns momentos ele sofre uma obsessão muito grande de irmãos que querem parar a obra, né? Divaldo é um grande trabalhador, é um irmão que dedicou a sua vida ao trabalho ao próximo, não só através das suas palestras, que já consolaram milhares de pessoas no mundo, mas também pela obra que ele coordena e executa na Bahia, em Salvador, a Mansão do Caminho, né? Enfim, no Divaldo ele não precisa de apresentações, mas ele estava falando sobre um momento que ele estava sofrendo desse assédio espiritual dos irmãos que estavam ali tentando paralisá-lo, enfim, fazer com que ele desanimasse do trabalho que ele tinha que fazer. E ele é um médium muito experiente, e aí ele pergunta aos espíritos por que eles tinham tanto afinco em tentar destruir. Não era o Divaldo. Esses irmãos, eles não eram inimigos do Divaldo. Isso que é interessante a gente perceber. Eles eram inimigos da doutrina espírita. Por que eles atacavam tanto o espiritismo? Porque a intenção deles, pelo que eles falavam, né, pelo relato, era desarticular o movimento espírita, prejudicar as casas, os seus trabalhadores. E por que eles não tinham o mesmo afinco com outras religiões? E aí o Divaldo diz o seguinte, que o espírito se vira para ele e diz assim: porque vocês, essa religião de vocês, é a que mais se aproxima do cristianismo original. E nós queremos acabar com isso. Porque eles, na verdade, acham que são inimigos de Jesus, né? Por questões, cada um por suas histórias pessoais, de dores e sofrimentos nos seus processos reencarnatórios, se voltaram contra Jesus. Então, agora se dedicam em tentar destruir os seus ensinamentos, a sua palavra, apagar a presença de Jesus no mundo, degenerando os nossos valores morais, os nossos valores cristãos. Né? E eu só mencionei esse exemplo para enfatizar o argumento da ideia da doutrina espírita e do cristianismo. Elas são uma coisa só. Né? E tem por base a caridade.
o amor ao próximo. Então, meus irmãos, já indo para o encerramento, né, que eu acho que eu já estou falando há uns Sim. 30 minutos, mas eu também estou aqui matando a saudade, sem ver vocês, mas pelo menos eu me imagino no Francisco de Assis, no nosso salão, o rosto de muitas pessoas queridas ali sentadas, isso para mim já é um consolo. E porque aquela casa nos proporciona momentos muito especiais de alegria e satisfação íntima, né? E a gente tem que agradecer muito por isso. E aí eu gostaria de encerrar reforçando a ideia de que não estamos sozinhos nesse momento. Nós estamos isolados fisicamente, mas estamos ligados espiritualmente pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Temos a companhia de Jesus, de Deus, dos nossos amigos espirituais. É um momento difícil, emocional, né? De nós conseguirmos manter a nossa saúde mental e emocional. É também um momento material difícil. Muitos irmãos ficaram com dificuldade de manter os seus empregos, de sustentar as suas famílias, mas não podemos nos desesperar, né? Temos que nos mantermos firmes no amor de Jesus, na certeza de que não estamos sozinhos, e quando a tormenta é maior, é quando ele está mais próximo de nós, nos abraçando, nos acolhendo, e com aquela passagem que todos nós conhecemos, pegadas na areia, quando nós não conseguimos caminhar, Jesus vem e nos pega no colo e nos leva. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né? Que me emociona essa, essa, essa ideia do amor de Jesus ali o tempo todo nos protegendo. Por pior que sejam os nossos problemas, né? Ele vai estar ali nos sustentando na nossa maior dor. Então tenhamos fé, nos mantenhamos firmes, ouçam músicas, vejam palestras, façam suas preces diariamente. Muitas pessoas estão se reunindo às 18 horas para fazer suas preces. E aí todos nós, independente da nossa religião, unimos o nosso pensamento para ajudar na atmosfera do nosso planeta. Não deixemos o medo nos dominar. Vou aproveitar, antes de encerrar, pedir a licença de vocês, vou fazer aqui um- uma propaganda de um trabalho, né? Como eu disse a vocês, o Francisco de Assis está num esforço de manter as suas atividades. E nós continuamos tendo, nos domingos, na parte da manhã, a evangelização infantil. Está funcionando de 10 às 11. Nós criamos uma sala virtual e, eu, e ali realizamos a evangelização com as nossas crianças, de bebês, né, até os 12, 13 anos. A evangelização infantil. E às 11 horas, fazemos um outro encontro, uma outra sala virtual, para a reunião da mocidade com os jovens. Então, quem tem crianças, quem tem jovens, e tiver interesse em participar desse trabalho, é só entrar em contato com a Renata, do Francisco de Assis, ou entrar no nosso Facebook, no nosso Instagram do Francisco de Assis, que a Renata está colocando lá essas informações, né? A Renata tem tido um papel fundamental nessa nossa oportunidade aí de atividade e divulgação desses trabalhos virtuais. Então, quem tiver criança e jovem, estimule a eles a participar desses momentos. Tem sido muito bom. Para nós, como evangelizadores, é uma alegria gigante encontrar com as nossas crianças e com os nossos jovens, e para eles também. A gente está lá discutindo
o Evangelho de Jesus, o Espiritismo serão todos muito bem-vindos. Então, meus irmãos, fiquem em paz, que sintam-se envolvidos por Jesus e por nosso Pai, né? Que está tudo no controle deles. Nós não estamos jogados no vento. Então, mantenhamos a nossa tranquilidade. Tudo vai ficar bem. Tudo sempre fica bem. Então, que Jesus vos abençoe, que Francisco de Assis também envolva a todos nós. E como de praxe, eu agora vou fazer a prece de encerramento. Jesus, te agradecemos por essa oportunidade que tivemos desse encontro. Agradecemos pela oportunidade de falarmos das tuas palavras, de falarmos em teu nome, que tanta paz e tranquilidade nos traz, que nos permite ter a certeza de que todos os nossos problemas são passageiros e que dias melhores virão. O teu amor nos conduz com segurança pelo meio da tempestade, pelo vale das sombras, sem nada poder nos atingir. Mais uma vez agradecemos o contato com essa doutrina maravilhosa, o Espiritismo, que tantas bênçãos nos traz. E uma das maiores bênçãos é o consolo, é a segurança emocional que o Espiritismo nos dá. Agradecemos a Casa de Francisco de Assis, que há décadas abre suas portas físicas para nos receber e nos proporcionar um encontro, e agora no século XXI abre suas portas virtuais para nos consolar, para nos passar o Evangelho de Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Temos certeza do teu amor, que possamos ter uma boa noite de sono, que possamos continuar firmes em nossos propósitos. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Irmãos, fiquem bem, tá? Muita saudade de todos vocês. Que Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Um beijo no coração de vocês. Até breve.